A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular promove uma campanha nas universidades séniores para alertar para a estenose aórtica, uma doença que afeta 32 mil portugueses, na maioria pessoas com mais de 70 anos. A campanha chama-se Corações de Amanhã. Sabia que a estenose aórtica afeta cerca de 32 mil portugueses, maioritariamente pessoas acima dos 70 anos? Cansaço, dor no peito e desmaios são sintomas. É confirmada com recurso à auscultação, ecocardiografia e cateterismo cardíaco. E através de cirurgia convencional ou de um procedimento por catéter, esta doença tem tratamento. É nosso convidado em estúdio, Adelino Leite Moreira, cirurgião e embaixador desta campanha. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. O objetivo é informar os grupos de risco, neste caso pessoas com mais de 70 anos. Mas primeiro vamos perceber que doença é esta da estenose aórtica. A estenose aórtica é uma doença que afeta uma das principais válvulas do coração. É a válvula que está à saída do coração e que, portanto, deve abrir para permitir que o sangue flua para o resto do organismo, de maneira a manter a função de todos os órgãos do corpo, desde logo, inclusivamente, o próprio cérebro e o próprio coração. Por isso é que algumas das manifestações, os desmaios e a dor no peito, têm a ver com a quantidade insuficiente de sangue que chega a esses órgãos e por isso é que esta entidade pode pôr em risco a vida. Esta estenose aórtica consiste precisamente num aperto nessa válvula e, portanto, numa dificuldade que o sangue tem em chegar a esses órgãos, particularmente quando a pessoa faz algum tipo de esforço. É por isso que tem aquele cansaço fácil. Mas a doença apresenta sempre sintomas ou muitas vezes estão disfarçados? Muitas vezes o que acontece é pela faixa etária em que se manifestam. As pessoas, ela pode andar durante algum tempo assintomática nos graus mais ligeiros ou moderados. No grau grave, que é aquele que implica este tipo de tratamento, normalmente tem algum tipo de manifestação. Se estivermos a pensar numa população mais idosa, que muitas vezes se retrai, que atribui os seus sintomas à idade, diz, eu canso-me porque estou mais idoso. O cansaço é o principal sintoma, Exatamente. Portanto. O cansaço, eventualmente, o cansaço é o principal, a manifestação mais frequente, como eu digo, pode ter também os desmaios e a dor no peito pela chegada insuficiente de sangue também ao coração e ao cérebro. Se a pessoa fizer menos esforço, tipicamente estes sintomas aparecem quando a pessoa faz algum tipo de esforço. Se a pessoa se retrair no esforço que faz, esses sintomas deixam de aparecer. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, primeiro, todos os clínicos e o próprio doente devem estar alerta para esta doença e, portanto, é este um dos objetivos principais da campanha. O doente, recorrendo ao seu médico, tendo o seu acompanhante regular, muitas vezes a simples auscultação cardíaca permite detectar aquilo que vulgarmente é conhecido como um sopro no coração. A presença destes sintomas típicos do sopro no coração deve despertar uma investigação adicional para que a doença seja detectada, nomeadamente com ecocardiograma e outros exames complementares que o clínico, obviamente, pedirá. E qual é o tratamento mais adequado? E se, conforme a gravidade da doença, há ou não diferentes tipos de tratamentos? Esta campanha tem como objetivo número 1 alertar para a ocorrência da doença. Porque muitas vezes, como eu digo, a pessoa nem sequer sabe e a doença não é detectada, portanto pode ocorrer morte súbita. A doença pode ter dois tipos de tratamento, digamos, o tratamento eficaz passa necessariamente pela substituição da válvula. Dependendo do perfil do doente, a válvula pode ser substituída recorrendo à cirurgia, ou quando o doente tem um perfil de risco mais elevado, em que a cirurgia, que é o tratamento standard, tem mais risco do que o tratamento alternativo, nós podemos também fazer um tratamento através de catéter, que consiste, sem necessidade da abordagem cirúrgica tradicional, substituir igualmente a válvula. Mas esse é um método menos invasivo? O método é menos invasivo, muitas vezes tem resultados em determinadas circunstâncias que não são tão favoráveis como a cirurgia. Portanto, isso é muito adaptado ao perfil do doente. Digamos, o objetivo da campanha é o doente saber que a sua doença tem tratamento, recorrer ao médico que o dirige para uma equipa multidisciplinar. Esta decisão normalmente é tomada tendo em conta o médico do doente e os profissionais que tratam a doença, que olhando para o perfil de risco decide, não, este doente fica mais bem tratado com cirurgia, há doentes que ficam mais bem tratados com cirurgia, e há doentes que ficam mais bem tratados com
a abordagem transcatéter e, portanto, nesses doentes é essa abordagem que é escolhida. Portanto, esta doença afeta pessoas, como já dissemos, com mais de 70 anos. A cirurgia é aconselhada mesmo quando as pessoas têm mais de 80, por exemplo? Olha, o que faz decidir por um tipo de intervenção ou outra é mais outros fatores do que a idade per se, exclusivamente. Nós temos doentes mais jovens que têm determinado... Porque a doença afeta predominantemente essa faixa etária, mas há pessoas com outro tipo de circunstâncias, muitas vezes têm esta doença mais cedo. Mas a idade aqui não é um impedimento mas para a cirurgia? Mas a idade não é um impedimento. A idade não é impedimento. É mais a fragilidade e outro tipo de doenças que muitas vezes nestas faixas etárias aparecem. Um doente com dificuldades de mobilidade, com muita fragilidade, extremamente emagrecido, com outras doenças, em que a cirurgia se traduza num risco elevado e, portanto, nós temos escalas que nos permitem aferir o risco doente. Portanto, quando nos doentes de elevado risco, digamos, a nossa opção vai tendencialmente para a abordagem transcatéter. Nos doentes de risco intermédio, há uns que vão para a cirurgia, outros transcatéter, avaliando por essa equipa multidisciplinar. Dos doentes de baixo risco são claramente têm benefício com o tratamento cirúrgico. E há algo que se possa fazer para prevenir a doença? Por exemplo, exercício físico na idade sénior? Digamos, estes doentes, depois de serem tratados, beneficiam do exercício físico para melhorar todo o resto da outra condição. A doença traduz-se por uma degeneração da própria válvula e não sabemos exatamente quais são os mecanismos, não há propriamente muita coisa que a gente possa prevenir o seu aparecimento. Não é tanto, há quem atribua que outros fatores de risco, ou seja, tudo aquilo que faz globalmente mal ao coração deve também ser evitado, mas esta doença só tem esse tratamento, é a substituição da válvula. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um bom fim de semana. Obrigado.